Diz assim a palavra do Senhor, a respeito de Abraão e Ló separam-se. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, tinha também rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, tomando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Esse texto de Gênesis 13, ele dentro de um contexto mais extenso, ele fala justamente da chamada de Abraão. E lembre-se que Deus chamou Abraão, né, de forma específica. Mas quando Abraão sai da região de Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus para Canaã, ele traz na sua bagagem, além de sua esposa, Ló, o seu pai. Depois o seu pai morre. Depois aqui o contexto imediato vê a narração que Abraão já estava voltando do Egito, já com Ló, já enriquecido, né? E eu quero não me ater a essas informações preliminares, mas como sempre sou pragmático nas minhas falas, ver o que é que esse texto, dentro desse contexto, tem como aplicação para a nossa vida de hoje, para a vida minha e sua a partir de agora. Porque não adianta simplesmente eu trazer informações, as informações são importantes sim, para contextualizar você, para inteirar você diante da leitura como um todo. Mas mais do que nunca a Bíblia é um livro vivo e presente hoje. Amém? E ela tem que surtir efeito na minha e na tua vida nos dias de hoje. Amém, amados? E aí, meus queridos, eu queria ver com vocês 3 verdades primárias que a gente pode ver nesse texto, que é necessário eu extrair e colocar sobre minha caminhada espiritual. E para nortear isso, eu queria que nós estivéssemos pensando nessa frase. Diga comigo: muitas vezes a aparência
é enganosa. E quantas vezes, e quase na totalidade das vezes, nós somos influenciados, cativo pela aparência. Pessoas pela aparência, muitas das vezes dão a vida. Eu fico aqui, quantas vezes eu estou aqui lixando mais Jorge, e vendo barulho ali na academia, vizinho aqui. Eu não sou nada contra ninguém na academia, mas eu ignoro quantas pessoas buscam tanto a estética. Se eles buscassem, supor, no mínimo, metade da estética, que buscassem oração em jejum. O que eu ignoro não é você prezar pela estética, pela forma, mas que isso não pode ser o seu ídolo, isso não pode ser o seu Deus, isso não pode ser o sentido da sua vida. A vida da gente vai muito mais do que um corpo sarado, vai muito mais do que uma cara aparente, e mais do que nunca as pessoas estão vivendo, como eu sou sempre prolixo nas minhas falas, mais do que nunca vivendo de máscara, muito mais do que de vida. E por isso a gente se fica com boca aberta. Como é que fulano se suicidou? Como é que alguém tomou uma overdose? Mas fulano era tão feliz. No Facebook ele ria tanto. Na praça ele dava tanta gargalhada. Mas pessoas que viviam meramente de aparência. E eu tenho que ser eu mesmo. E quem de fato sabe quem sou eu mesmo é Deus no meu interior. E eu procuro viver, e você é necessário procurar viver dentro da essência, não da aparência, mas justamente, como eu já disse, dentro do íntimo, dentro de sua vida, com intimidade para com Deus. Essa é a essência verdadeiramente do ser humano. E o mundo de hoje, como eu disse, vive atolado na aparência de tudo. E aqui não é diferente, não foi diferente nos dias de Ló. A aparência o enganou. A gente vai ver isso. A própria narração vai nos provar isso. Mas, meus queridos, eu queria ver com vocês aqui, como eu disse, Deus chama Abraão. Abraão e Sara, no caso, a princípio, Abrão, depois recebe o nome de Abraão, de Sarai, a sua esposa passou a ser Sara, como vocês conhecem. Mas aqui eu quero evidenciar de fato a figura de Ló, que entrou de gaiato no navio, como diz aquela música popular, né? Entrou e foi. E eu quero abrir um parênteses para vocês. O que Deus tem comigo só vai caber eu mesmo. Amém? Deus não chama uma cambada, Deus não chama uma equipe, Deus não chama um grupo, Deus chama pessoas. Amém? E quantas às vezes a gente quer fazer as coisas. E eu fui de uma época em que dizia assim, eu achava que todos tinham que ter o mesmo perfil que eu tenho. Não. Deus pode me chamar para uma coisa e chamar Samuel para outra, Naelson para outra, irmão Milton para outra, enfim. Lembre-se de uma coisa, que o chamado de Deus é um chamado específico. Amém? Deus só fez você apenas uma pessoa, uma só forma. Pegou essa forma, jogou fora. Por isso que você é especial, porque você é único. Não tem outro igual a mim e a você. A singularidade da gente, o lado de nós sermos únicos, nos dá realmente a real dimensão quanto somos o quê? Especiais, por sermos raros, por sermos imagem e semelhança de Deus. Amém, amados? O que me torna isso ou aquilo não é aparência. O que me torna isso ou aquilo verdadeiramente feliz, com paz, é de fato eu ter a imagem e semelhança do Deus eterno. Amém? E aí a narrativa nos diz que Ló desceu ao Egito, depois voltou do Egito, e quando voltou, voltou rico, juntamente com Abraão. Talvez ele estava, como é que eu posso dizer assim, na sombra de Abraão e na bênção de Abraão, Samuel, enriqueceu. Abraão, e a gente sabe que Abraão é o pai dos israelitas, e quando você vai ver a cultura do israelita, os melhores, como é que diz, bairro de São Paulo, é judeu, onde você possa imaginar, o poder monetário no mundo está na mão do judeu. Eu dizia ontem na escola dominical, na escola bíblica, tem algo interessante na vida dos judeus, que eu não tenho explicação a não ser uma ação de Deus.
ele tem uma bênção especial. E aí, Abraão, ao conduzir Ló também foi abençoado financeiramente e espiritualmente através da vida de Abraão. Mas não é essa ênfase que eu quero dar aqui nessa noite de destaque. Mas veja bem, amados, depois que ambos cresceram, havia uma intriga. E eu acho interessante na Bíblia, que a Bíblia não fala só de coisas boas. Tem gente, eu vou para a igreja congregacional, venha para a igreja congregacional, não tem uma igreja melhor. Não tem confusão, o pastor é santo demais, né? As irmãs não brigam, não tem fuxico, não tem como valer. Venha. O que é isso? Mentira. Aqui tem confusão, aqui tem briga, aqui tem isso e aquilo. Mas a gente briga com marido e mulher, mas depois está ali chorando junto, crescendo junto, caminhando junto. A Bíblia não mostra só a coisa boa das coisas, a Bíblia mostra também o lado negativo. A Bíblia mostra a confusão entre Ló e Abraão. E tem gente que gosta de viver de aparência. Não, aqui não tem confusão, né? Eu lembro de um pastor que pregava e dizia, não sei o que isso aqui está acontecendo. Graças a Deus que aqui não está acontecendo. A pregação era todinha em cima do que estava acontecendo na igreja. Mas ele encerrava na comunhância, não. Louvado seja Deus que aqui não está acontecendo. E eu dizia, está acontecendo tudo. E aí eu diria aqui a vocês que a gente tem que não viver de aparência. E ser eu e você mesmo. E aqui a narrativa mostra a briga. Mostra a contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Não é isso? Não é verdade? Verso 5. Ló, que ia com Abraão, tinha também muitos rebanhos e muitos gados. E diz o verso 7, acompanhe comigo. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os fariseus habitaram na terra. E aí uma coisa interessante é que eu quero evidenciar a humildade de Abraão diante de tudo isso. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Existia a confusão ali. Mas Abraão foi um grande diplomata. E o que mais falta hoje em dia no meio do povo de Deus e no meio da comunidade internacional como um todo é diplomacia. Né? Se gladiando entre si, aí chega Abraão e diz, vem cá, vamos resolver isso daqui. Na diplomacia, na conversa. E Abraão, por ser patriarca, Abraão por dizer, não, a conversa é essa, eu sou o cabeça, eu sou o mais velho, e você caia fora. Poderia dizer isso ou não? Sim. A ideia do mais velho, Abraão de fato era o tio de Ló. Abraão tinha todas as prerrogativas de patriarcado. Mas Abraão não se impôs. E aí eu quero dizer uma coisa a vocês. Em dado momento, mesmo eu tendo a razão, mesmo eu tendo o direito, mas cabe a mim e a você abrir mão dos nossos direitos. Em função de quê? Da paz. Não, quem tem razão sou eu, olha, nem abra a boca. O pastor aqui sou eu. E vocês são ovelhas. Nunca esqueça, o caminho é a humildade. O grande de todos os grandes se dobrou para lavar os pés. O grande de todos os grandes, Cristo, disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Abraão chega e diz, olha Ló, vamos resolver esse negócio. Qual é, grande patriarca? Qual é, tio Abraão? O que é que a gente vai fazer? Acaso não está toda a terra diante de ti? Peço que a parte de mim, se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Será que eu e você tem essa capacidade de resolver as coisas? Dizendo, olha, faça um negócio. Você tem a preferência. Vamos supor, nem no trânsito a gente dá preferência. Eu vou dizer um pecado, eu fico mordido quando eu tenho a preferência e alguém entra na frente. Nem numa fila de um banco a gente quer dar preferência. Não, olha, não, é minha, pronto. Há confusão na fila de um banco. Aqui está em jogo muito dinheiro. Não é isso? Terra,
espaço, gado, bens. Aí chega Abraão, olha, eu sou o dono de tudo isso. Não, Ló, escolha meu filho. Vai na frente, o que é que você quer fazer? Faça. Se você disser que vai para a direita, eu tomo o lugar da esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Meus queridos, isso é símbolo de humildade. Quer triunfar na vida, não triunfe pisando os outros. Quer triunfar na vida, não triunfe pisoteando. Não, eu sou o cara. Não. Quantos exemplos de casamento se acaba porque o cara, não, quem manda aqui sou eu. Eu, na condição de pai, a Abner e a Alicia são subjugados, escravo meu. Lá na frente, quando eu estiver com meus, eu disse, se chegar, né, a 80, a 70 e pouco, aí eles vão dizer, eita, pai velho, agora vamos pagar, né? Ou não faz isso? Eu não estou dizendo que eu e você, na condição de pai, tem que ser mole, não. A gente tem que ser enérgico como deve ser enérgico. Agora, quando for necessário para ser amigo, é necessário ser amigo. Amém? Essa semana eu cansado, não sei o que, agoniado. A Alice brincando de bola mais alta. Eu vou ensinar esse menino a jogar bola, né? Até gol debaixo da assada de Adno já fez, né? Ele não quer acreditar, mas, não quer admitir, mas fez. Apesar de receber também, né, Adno? Enfim, mas o que eu quero dizer a você, porque daqui uns dias esses meninos crescem, eles têm que ter lembrança. Que um dia o pai bateu uma bola murcha com ele. Um dia saíram para tomar como é que diz? Uma pizza. Mesmo no cartão, como eu sempre digo a você, mas saiu. Daqui um dia você, não, eu vou ter dinheiro, mas não vai ter filho. Porque a filha já está nos braços dos outros. O filho já está nos braços de alguém. Por isso que eu sempre digo aqui a vocês, tenha a perspectiva da vida dentro desse sentido. De viver esses detalhes e fazer assim, ó. Degustar. Sabe, você vê que a gente nem come hoje, a gente engole, a gente não sabe o sabor. O sabor da comida só é sabor quando a gente faz o quê? Mastiga bem. A língua tem vários, né, sabores. A gente engole, não sabe o sabor. Onde está o sabor? Na ponta da língua. Mas a gente não tem tempo para isso. Mas o que eu quero mostrar aqui a vocês, a humildade. É necessário sermos humildes. E tem que ser uma marca de um cristão. E uma obrigatoriedade do cristão. Amém? E isso a gente vê na figura de Abraão. E a gente vê na figura de Cristo. E vocês têm que ver em mim. E eu vejo em vocês. A figura da humildade, da simplicidade. Abraão foi bem claro. Olha, Ló. Tu disse daí, olha, Ló. De um lado ou de outro. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E aí a gente vai ver o que resultou isso. Essa escolha. A preferência era de Abraão, mas ele abriu mão da sua preferência. Ele abriu mão do seu direito. E aí eu faço uma pergunta. Quer viver bem consigo, com Deus, com o seu próximo? Para com Deus você não tem nenhum direito. Mas para a relação entre eu e você para comigo, em dado momento nós temos direitos e temos o quê? Deveres. Mas a gente só quer evidenciar o quê? Os nossos direitos. Bate no peito, meu direito. Estou por feito, não é assim. Mas em dado momento, baixa a bola. Tu vai ter a abrir mão dos teus próprios direitos. Dentro do casamento, dentro do relacionamento para com o filho, dentro de relacionamento para com o patrão, dentro de relacionamento para com o pastor, para com a igreja. É assim. Por quê? Porque em dado momento que eu vou perder esse direito, entre aspas, lá na frente eu vou resultar em vitória. Vamos ver isso? A narrativa diz isso. Abraão abriu mão dos direitos patriarcais, porém resultou em bênção. Já Ló não. Ló foi imediatista. Ló pensou no aqui e agora. Ló é movido para o hedonismo de hoje. De pessoas que pensam no prazer. Ah, esses crentes são doidos, são abestalhados. Estão ali ouvindo Zé Maria, deveria estar na Praça da América. Mas quantos não vão nem chegar ao ano 2020? Quando você menos imaginar, vão se deparar
com a eternidade diante dele. O que nós estamos falando aqui é vivermos uma vida de bênção nessa terra, mas sobretudo focalizarmos nossa passagem, melhor dizendo, como é que eu posso dizer assim, o nosso alvo primário, que é a mansão celestial. E Abraão não foi movido, meus queridos, por algo temporário, mas Abraão foi movido por algo eterno, diferente de Ló, que foi guiado o quê? Pelos olhos, foi guiado o quê? Pelas aparências. E quantas vezes eu e você, entre o imediato, entre o urgente e o importante, nós ficamos com o quê? Com o urgente. Eu não tenho tempo, né? Nunca tivemos tanto tempo. Nunca tivemos tantas coisas, mas hoje a gente não tem tempo para nada. E aí é necessário a gente redefinir que não é urgente, não é o aparente, mas é o necessário. Amém, amados? E aí, meus queridos, a segunda verdade que eu quero tomar como base para vocês e para mim nessa noite, é que além da humildade diante do direito, devemos olhando segundo a visão humana. Não devemos, né? Mas, entretanto, Ló olhou numa perspectiva, numa visão, numa ótica humana. Veja o verso 10 comigo, acompanhe comigo a narrativa, por favor. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Quando ele disse, olha, tu tem uma opção, aí ele correu o olho, como diz o Matuto. E ele olhou as grandes campinas do Jordão. Disse, não tem outro lugar. É aqui. O capim mais ou menos grande, verdejante. Diz a narrativa bíblica que assemelhava-se o quê? Ao quê? Ao Egito, às margens do Nilo, não é isso? A terra de Zoar, o que mais? Ao jardim do Senhor, enfim. Era um lugar belíssimo. Era um lugar encantador. Era um lugar de aparências tremenda. E quantas vezes eu vou arrumar um casamento assim, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o caráter físico. Tem que ser corpo bonito, como é que diz? Estilo violão, não sei o que, sarado. O cara tem que ter os lábios, né, envergado, eu não sei, a ponta do nariz. Enfim, esse presépio que eu estou descrevendo aqui para vocês, estético. Aparência. E Ló não foi diferente. Olhou e disse, eu quero a campina do Jordão. E veja, meu querido, o que resultou essa campina. O verso 11 diz assim, olha, e então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, separou um dos outros, habitou Abraão na terra de Canaã. Ló e nas cidades das campinas iam armando as suas tendas até Sodoma. Analise bem que Ló escolheu a campina do Jordão e ele começou a armar suas tendas mais e mais próximo de Sodoma. Quantas vezes as aparências nos distanciam daquilo que Deus tem em nossas vidas? Deus tem algo melhor. Não, mas eu quero algo imediato. Eu quero algo que pulsa os meus olhos, né? E aí é perigoso. Conduziu Ló aonde? Para Sodoma. E aí eu queria mostrar a vocês de forma bem superficial o que era Sodoma. Uma cidade maligna, uma cidade terrível, uma cidade tão promíscua que os homens, quando chegavam um visitante, eles violentavam sexualmente. Os próprios homens queriam violentar os anjos quando chegaram lá. Era uma cidade tão promíscua de uma forma, vocês terem uma ideia, que da cidade todinha, quando Abraão intercede por, como é que diz, por Sodoma e Gomorra, ele começa, se tiver 50, tu vai destruir 50. Não. Aí ele disse, Senhor, eu vou te pedir mais uma coisa, se porventura lá tiver 45, tu vai consumir os 45. Não. Ele foi descendo, se tiver 30, 20, e aí, se tiver um, ele disse, não. Por amor desse não destruirei. Sabe o que é que diz a narrativa bíblica lá na frente? Vocês podem ver isso. Que Deus manda um anjo, arrasta Ló e sua família, diz, não olhem para trás. A mulher de Ló olhou
ficou estátua de sal. Sobrou quem? Ló e suas 2 filhas. E essas 2 filhas serão tão boas, aprenderam tantas coisas boas em Sodoma, que em dado momento, vocês terem uma ideia, embebedaram o próprio pai. Tiveram relação sexual com o próprio pai, Ló. Esse de aparência. Esse que gostava das campinas. Que foi dar em Sodoma e Gomorra. Teve relação bêbado com as filhas. E daí gerou o quê? Moabe e Amon. O que é Sodoma? O que é aparência? E alguém está estarrecido, olha pastor, que coisa terrível, que imundícia, uma relação, um incesto entre as filhas e o pai. Eu te pergunto, será que não tem a Sodoma dos dias de hoje? Será que as aparências não estão conduzindo alguém a viver uma vida de sodomia? Ou tu acha que incesto só é naquela época? Ou tu acha que é de manter... Não, sempre existiu maldade no ser humano. Onde tem ser humano, tem maldade. E aí o que eu quero dizer a você, sempre o homem é engodado, seduzido pela aparência. E é necessário a gente saber redefinir conceitos em nossas vidas. Amém? Enquanto Ló caiu nessa esparrela, a gente vai ver o oposto do Abraão, que teve uma visão espiritual, que teve uma visão de Deus, que teve uma visão não nutrida a partir da estética, mas daquilo que Deus tinha para a vida dele. Alguém pode olhar para esse cara, fez uma péssima opção, porque não vê o quê? Aparência. Olha para a gente, um carro velho cai nos pedaços, uma igreja tão feia, que aparência. Não, meu querido, a gente está buscando não numa perspectiva física, não é número de crente, não, é uma visão sobrenatural, é vendo de uma visão, de uma perspectiva transcendental, não vivendo e vendo dentro de uma perspectiva meramente humana. Ló faz resultar essa queda. Alguém que é, como eu disse e reitero, movido meramente pela aparência. Agora, isso em tudo. Isso não é só aparência sexual, física, não. É aparência em tudo. A vida da gente pode ser movida por aparência. Agora, cabe a gente o quê? Ter o discernimento. E não ver a partir de uma vantagem, de um lucro. De um lucro que? Imediato. Né? Quantas pessoas por aparência têm um casamento de 30 anos? Não, eu quero uma novinha de 15, de 16, de 18 anos. Aí lança fora. Aí abandona aquela guerreira que teve com ele, criou filho, trabalhou, comeu, né? Ou com carne sem carne, sofrendo. Aí quando estão estabilizados, acaba com o casamento, acaba com a vida. Aí se relaciona com a menina ali com um pouco, toma chifre nos pés do ouvido, né? Ela está o cabo meio penso. Por quê? O quê? Aparência. Aparência. Não seja movido por isso. Eu estou dando esse exemplo, mas tem outros exemplos que você pode cair em esparrela. Amém? O Ló caiu, viu o quê? Viu Sodoma? Não, viu Campinas. Mas as Campinas conduziram a Sodoma. Porque diz a narrativa que ele foi montando as suas tendas até chegar em Sodoma. E aí eu abro um parênteses. A queda não é de imediato. Ele olhou para Sodoma, ele foi para as Campinas. A gente vai escorregando lentamente, né? Na internet, uns bate-papo, não sei o quê. WhatsApp, que não é tu quer com WhatsApp, com gente casada, com gente imundo, com gente promíscua. Cai fora! Se tu quer ir para o céu. Agora, se tu quiser ir para o inferno, pode prosseguir. O caminho é Sodoma. Ah, pastor, não tem outra forma. Ou caminha na posição de Abraão para o céu, ou caminha para a posição das Campinas, depois de Sodoma e depois do inferno. Não tem outra opção. Eu sei que alguém possa estar se estremecendo aí, mas é por aí que realmente tem que ser levado dentro dessa perspectiva. Amém? Não fique com raiva de mim. Vamos para a Bíblia. Vamos lá? Amém, amados? Verso 11. Ló escolheu o quê? Toda a campina do Jordão. Depois Ló o quê?
colocou suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha como acaba aqui a narrativa de Ló. E aí eu já mostrei a vocês a outra perspectiva da queda, como é que diz, de Ló lá na frente. Mas por fim, enxergando mediante a perspectiva divina. Analise comigo o verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Quem mandou levantar os olhos? Quem mandou levantar? O Senhor. A quem? Abraão. Olha Abraão. Levanta os olhos. Olha desde o que estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha a terra e o que tu estás vendo, eu vou o quê? Te dar. Quem é que vai dar? Quem foi que escolheu? Quem fez? Quem prometeu? Quem cumpriu? É Deus que faz. E quando Deus faz, está bem feito. E aí eu digo uma coisa a você: no lugar de você escolher, eu digo: Senhor, escolhe por mim. Senhor, eu não posso ser movido pela aparência. Vem cá, Senhor, me dá discernimento. Quantas coisas no lugar de dizer: Deus, vem cá, olha, eu não estou sabendo esse negócio não, escolhe por mim. E quando você se submete ao Senhor, não vai dar nas Campinas, não vai dar, como é que diz, em Sodoma, e muito menos no inferno. A promessa de Deus é essa daqui. Vê isso. Olha o que é que diz aqui. Diga comigo, olha. Porque essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência o quê? Para sempre. Não é uma promessa temporária. Não é uma promessa instantânea. Mas é uma promessa eterna, meu querido. É lindo saber disso. É lindo saber que as coisas de Deus não é de aparência, não é efêmera, não é hedonista, não é imediatista. É algo eterno. Deus nos chamou com um projeto eterno. É como eu disse: você quer R$1 agora, R$2 agora, ou você quer uma fortuna eterna amanhã? Não, eu quero R$1 hoje, porque eu estou apressado para gastar ele hoje. O inteligente não. Fica com seus... A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E o quê? Perder a sua alma. Não importa. Que adianta o mundo dar tanta coisa, mas tem hoje. Mas quando a gente fechar os olhos, a gente vai passar o mar como é que diz? O vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Com quem? Se o Senhor é Senhor seu hoje, Ele vai ser por toda a eternidade. O Senhor disse: se tu negares diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Se tu confessares, eu confessarei. Tem gente, meu amado, que quer fazer com Deus. Sabe aquele tipo de gente que você encontra uma pessoa na rua. Eles: quem é pastor Zé Maria? Não sei quem é esse homem não. Digo: Samuel, e eu conheço você. Aí chega Samuel lá em casa: meu tio do meu coração, não sei o que, meu pastorzão. Está em casa, né? Tem alguma coisa para comer? O que é que o Senhor tem para me dar? É mais ou menos isso. Eles estão nessa terra agora. Deus não é nada para eles. Aí quando chegar lá: Deus, eu sou teu filho. Olha, Senhor, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Não é isso? Se você quer a eternidade nos céus, lembre de uma coisa: eu preciso viver o céu na terra. E aí parte justamente dessa perspectiva, dessa escolha: na aparência ou na dependência de Deus? Vamos perceber isso? Ou na aparência humana ou na dependência de Deus. Quem foi que fez a escolha? Foi Ló para Sodoma. Mas quem fez a escolha de Abraão? Foi Deus. E aí, se você acha: eu tenho algum direito, não tem nada, mas diga: Deus, escolhe. Porque tu és Senhor. Porque tu és Deus. Sabe por quê? Sabe por que nessa hora eu de fato pedi para Deus escolher? Porque Ló viu o aqui e agora. Deus vê o quê? Diga: o começo, o meio e o fim. Quando Deus escolhe, já está pensando lá no fim. Tem coisa que Deus escolhe para você: mas Deus, tu erraste. Deus: não, tu estás pensando agora. Mas lá na frente ele vai dizer: louvado seja o teu nome.
Coisas que Deus faz hoje, que nega. Mas Deus, a gente faz igual aquela criança, né? Uma criança de 3 anos, querendo uma faca 12 polegadas amolada. Eu quero a faca. Não, a faca não. Ele chora, berra. Aí quando ele tiver com a sua idade madura, vai dizer: ô lapada bem feita papai me deu. Ô coisa tão boa foi aquelas cacetadas. Por quê? Agora tu não está dizendo, mas vai dizer depois. Quando tiver. O que é que eu quero mostrar aqui a vocês? Pode ter certeza que coisas que a gente faz hoje, nossos filhos não entendem. Coisas que Deus faz com você hoje, você não está entendendo. Amém? Mas lá na frente você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Diante da escolha que você tem que fazer, diga: Deus, escolhe por mim, porque eu não quero dar nas Campinas do Jordão, nem muito menos em Sodoma e Gomorra, nem muito menos nas profundezas do inferno. Vamos ver aqui Abraão, amém? Erga os olhos, Abraão. E o que? O verso 15: darei para sempre, que farei a tua descendência como o pó da terra. Olha aqui, a promessa de quê? De eternidade, de grandiosidade. Por fim, o verso 18: Abraão tomou as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de mar. Escute bem, enquanto Abraão ia com as suas tendas para Marem, para Hebrom, para as proximidades mais de Deus, para erguer o altar de Deus, Ló era o contrário, pegava o lugar oposto, ia para Sodoma. E ali em Hebrom, diz o texto, em Hebrom levantou ali um altar. Eu quero dizer uma coisa a você: pegue sua cabana. E você pode dizer: qual o sentido de cabana, pastor? Cabana significa algo provisório. Nós estamos aqui, diga assim, mas não somos daqui. Pegue sua cabana e não vá em direção a Sodoma, vá em direção a Hebrom. Não vá em direção ao inferno, vá em direção ao céu. E aí, caminhando para o céu, você vai como cabana erguendo o quê? Altar ao Senhor. Até um dia chegar no altar permanente, nos pés dele, e viver eternamente em sua doce e gloriosa presença. Mas para isso, tem que resultar em escolhas. Ou eu escolho, ou eu digo: Senhor, eu não tenho capacidade de escolha. Quem tem a capacidade de escolha és tu. Amém? Isso em tudo na vida. Eu queria que vocês abrissem rapidinho aqui em Hebreus capítulo 11, verso 27, para a gente ver a importância de ter uma visão transcendente das coisas de Deus. A Bíblia deixa bem claro, meus queridos, que ao Moisés sair do Egito, capítulo 11, verso 27, pela fé ele abandonou o Egito, Moisés no caso aqui, não ficando amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Em outras traduções, como vendo o invisível. Ele saiu do Egito não vendo numa perspectiva humana. Ele não saiu meramente vendo o mar vermelho fechado, mas ele viu que já adentrando em Canaã celestial. Nós estamos nessa terra, mas a nossa visão tem que estar fixada nos céus. A Bíblia diz: olhai para o autor e consumador da nossa fé. Diante de tudo isso, você tem que olhar para Cristo.